E o texto sagrado diz assim, no livro de Isaías, capítulo 48, o versículo é o 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Eu te escolhi na fornalha da aflição. E ele diz no versículo 12, dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Eu sou o Senhor, teu Deus, e que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Aí eu estava pensando, todo mundo que Deus chama, antes de Deus executar o plano, o propósito dele na vida dessas pessoas, Deus ele primeiro prepara essa pessoa. Ela passa por uma fornalha de aflição. Parece que não é bom quando tocamos nesse assunto, passar pela fornalha da aflição. Mas se você olhar por um ângulo diferente, você vai ver que é necessário passar. É necessário estudar para a pessoa lá na frente ter que usar aquilo que ela estudou. É necessário a pessoa ter que pagar o preço por algo que lá na frente ela vai usufruir. Então, quando Deus fala, te chamei na fornalha da aflição, Ele está falando exatamente sobre preparar uma pessoa. E as coisas de Deus não são apenas assim, por acaso. Há um propósito. Para todo mundo em que o Senhor quer fazer algo, há um propósito. Você lembra da história de José? A visão que Deus deu a ele, enquanto ele dormia, ele sonhou primeiro lá com o trigo e os feixes, os molhos de trigo se curvando para o trigo dele. Depois ele sonhou com a lua e o sol também se curvando para ele, junto com 11 estrelas que eram os seus irmãos. Ele não tinha noção nenhuma do que era aquilo, mas Deus já sabia o que era aquilo que estava mostrando para ele. Deus não mostrou tudo com clareza que ele ia fazer na vida de José e através da vida dele, o que Deus ia fazer em toda aquela nação e a sociedade daquela época. Então Deus nunca vai mostrar para nós todo o caminho, todo o percurso. Mas Deus exige de nós 3 coisas. Ele exige a confiança, a obediência e o sacrifício nesse caminho. E trilhar esse caminho não vai ser todo mundo. Geralmente trilhar o caminho vai ser solitário, só você e Deus, inicialmente. Isso aconteceu com Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca. Ele foi sozinho inicialmente. Ele foi taxado como louco. Isso aconteceu com Abraão, quando Deus disse para Abraão sair da casa dele, da terra dele, da casa do pai dele, e ir para um lugar onde ele seria a própria bênção. Isso aconteceu com o filho de Abraão, Isaac. Ele começou sozinho e Deus foi com ele. Isso aconteceu com Jacó, o filho de Isaac, quando ele teve que atravessar lá o deserto. Porque havia um plano, havia um propósito. Deus já tinha falado para a esposa de Isaac, para Rebeca. O Senhor já tinha falado para ela, olha, existem no seu ventre 2 nações, e uma será maior que a primeira, e o maior será servo do menor. Deus já tinha falado. Ou seja, Deus, antes da coisa acontecer, Deus já tinha falado para as pessoas o que ia acontecer. Porém, ele não mostra tudo. Agora, vale ressaltar que o diabo, sabendo do propósito, dos planos de Deus, porque às vezes
O diabo percebe os planos de Deus. Ele também não sabe de tudo, mas ele percebe. Então ele começa a tentar atrapalhar a vida daquela pessoa para retardar os planos do Senhor. Isso acontece na história de Apocalipse, quando fala do dragão que perseguia, né, a mulher que é a representação da igreja, né? E aí o Espírito Santo transportou a mulher para um deserto onde por um tempo o dragão não alcança ela, para proteger ela. Como é que a gente entende isso? Você lembra quando o Senhor Jesus nasceu? Quão difícil foi para ele, mesmo estando no corpinho de um neném, o Filho de Deus, o Espírito Santo falava com Maria, lá quando nasceu na manjedoura, aqueles 3 reis que foram visitá-los, avisou, olha, tira a criança daqui porque Herodes vai procurar matar essa criança. E o anjo na madrugada disse, Maria, levanta-te, pega a criança e sai agora, porque senão a criança vai morrer. E fugiu para o Egito. Depois fugiu para outro lugar. E foi assim, né? Então, há uma preparação com todos aqueles que Deus chama para fazer algo grande na vida dessas pessoas. E o que eu falo como algo grande? Quando essa pessoa tem um chamado para representar nações e pessoas. Deus está falando com você agora, que Ele está te preparando. E não adianta você ficar desesperada, ficar aí ansiosa, que as coisas não estão acontecendo numa velocidade que você gostaria que acontecesse. Porque não vai ser assim. Não vai ser no seu tempo, não vai ser na sua hora. Vai ser exatamente no tempo que Deus quer, porque Deus não vai falhar. O texto sagrado em Abacuque 2 fala, escreve a visão sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Então, Deus ele está preparando você que está assistindo esse vídeo na fornalha da aflição. Voltando lá, quando a gente falou no início de José, o José, ele teve a visão da estrela, do sol, da lua. Isso foi aos 17 anos de idade. E só nos 30 anos de idade é que se cumpriu aquela visão, aquele propósito. E dos 17 anos até os 30 anos aconteceu muita coisa com José. José foi traído pelos irmãos. Ele foi vítima de tentativa de homicídio pelos próprios irmãos, que lançaram ele dentro de um buraco para ele morrer lá dentro. Como não conseguiram até o pôr do sol, então venderam José para os cambistas, né, do deserto. A história fala que José foi vendido como escravo para aqueles mercadores. Depois atravessou um deserto sozinho, não sei quantos dias foram, e quando chegou no Egito, numa terra estrangeira, um jovem que não tinha vivido nenhuma experiência ainda, começa a sua jornada. Foi vendido como escravo para Potifar. Depois, ele foi vítima de uma acusação, foi preso. E a gente está aqui resumindo a história de José, em 13 anos. Eu não quero me estender muito, mas Deus está preparando você para aquilo que Ele quer fazer. Quando o Senhor Jesus ele estava para cumprir o seu ministério, você vai ver na história dele que ele aparece aos 12 anos, junto com os mestres, os professores da palavra, os filósofos da palavra. E diz lá a Bíblia que aqueles homens se surpreenderam com a sabedoria e o conhecimento de Jesus aos 12 anos. E depois, no intervalo de 12 até 30 anos, Jesus não aparece mais. A Bíblia encurta, a Bíblia esconde esse período. O que você acha que estava acontecendo? Jesus estava vivendo a vida dele, ele estava se preparando para o seu propósito, o seu ministério. E, de repente, aos 30 anos, o Senhor Jesus aparece no deserto do Jordão,
pedindo João Batista para batizá-lo nas águas. Então, assim, confia no Senhor. Eu tenho aqui duas palavras para dar para você. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, ele diz assim: lembra-te de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, a fim de saber as suas intenções, se você iria obedecer os meus mandamentos ou não. O Senhor deixou você ter fome, Ele te humilhou, mas depois te sustentou com o maná, que nem vocês, os seus antepassados, conheciam, para mostrar-lhe que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, nem sempre as humilhações, as provações que você está passando vêm do diabo, vêm das pessoas. Os irmãos de José não sabiam que eles estavam ali testando José por permissão de Deus. E o outro versículo está em Deuteronômio 31, versículo 8. E diz, né? O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Confie na palavra. Você não vai saber todo o caminho, mas confia que Deus está na direção de tudo e no momento certo você vai brilhar a glória de Deus. Até lá, não se perca na ansiedade, nos conflitos, nas confusões mentais. Permaneça na fé. Vai buscando o Senhor, Ele vai te preparar. E quando eu sei que vai ser Deus, pastor, quando for Deus, você pode ter certeza que quando for Ele, haverá uma convicção, não haverá medo. Porque você vai passar por situações em que os homens não vão acreditar em você. Mas por conta dessa revelação do Senhor para você, aí você vai longe. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar, porque o maior estará com você. Que o Espírito Santo te abençoe, te proteja e te guarda de todo o mal. Até o próximo vídeo.